Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que fala sempre ao meu coração. Que está lá em Gênesis 14, nós vamos ler dos versículos de 13 a 16. Só para dar um pouquinho do contexto, antes da gente falar dessa história, a gente está aqui, Deus tira o povo do Egito, faz todos aqueles milagres, né, as pragas, enfim. E aí o povo está diante do Mar Vermelho. E é interessante que eles começam a reclamar com Moisés, eles começam a falar que você trouxe a gente aqui para morrer, era melhor ter ficado no Egito, algo que cá entre nós vai acontecer demais nessa história. E aí, então, Moisés responde isso aqui e depois o Senhor fala para Moisés, que é o seguinte. Moisés, no versículo 13 do capítulo 14. Moisés, porém, disse: não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. É interessante a gente pensar nos vários personagens dessa história. A gente tem um povo obstinado, que fica o tempo todo se lembrando do Egito. Sempre que eles vão encontrar nessa história uma dificuldade, eles vão olhar para o passado. Se lembrando, entre aspas, das coisas boas do Egito, mas se esquecendo da realidade, das coisas ruins, que eram a maioria. E aí, então, a gente tem esse povo que já foi liberto, mas que ainda não vive como gente livre. E aí nós temos então Moisés, que foi chamado pelo Senhor, e Moisés fala o que para esse povo? Olha, não tenham medo, o Senhor vai livrar vocês, fiquem tranquilos. É exatamente isso que ele fala, olha, não tenham medo, apenas permaneçam firmes. E por fim, nós temos Deus. E o que Deus fala para Moisés? Moisés, para de orar. Para de clamar. Diga ao povo que marche. Muitas vezes na minha vida e na sua vida, a gente precisa desse empurrãozinho do Senhor. Tá bom, você já orou. Eu vou fazer, mas agora você precisa marchar. Você com certeza já ouviu alguém pregando sobre isso ou falando sobre isso. Se a gente não dá o primeiro passo em direção àquilo que o Senhor já nos mandou fazer, o mar não se abre. Se a gente não sai do barco, a gente não anda sobre as águas. Mas é muito fácil para nós fazermos essas duas coisas. Primeiro, a gente simplesmente ficar olhando para o passado e ficar ali, ai, como era bom, ai, naquela época, ai, a minha vida, e ter um futuro inteiro pela nossa frente. O Senhor fez no passado, mas Ele continua fazendo hoje e vai fazer amanhã. Mas aí a gente se prende só às coisas boas do passado, se esquece de todas as outras coisas e nos esquecemos que foi Deus que nos tirou de lá e trouxe até aqui. E também a gente muitas vezes tem uma atitude, que é a atitude que a gente tem quando alguém às vezes pede ajuda, a gente fala o quê? Vou orar. Orar é a gente realmente colocar na presença do Senhor as nossas necessidades, mas é também a gente agir de acordo com a vontade de Deus. Então, uma pergunta que eu quero fazer para você no dia de hoje: será que não está na hora de marchar? Será que não está na hora de dar o primeiro passo? Será que o Senhor não está falando para você o seguinte? Por que você está clamando a mim? Marche. Para o mar se abrir, para a gente andar por sobre as águas, a gente precisa dar o primeiro passo de acordo com a palavra liberada pelo Senhor. Espero que você faça isso hoje. Um beijo, vejo vocês na semana que vem. Meu pai volta amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.